Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Diego, professor de Física. Na última aula a gente falou sobre ondas, tipos de onda, certo? Nessa aula a gente vai falar sobre efeito Doppler, mas o que viria a ser o efeito Doppler? Essa imagem ela pode nos ajudar a entender mais ou menos aí esse fenômeno da natureza. A gente percebe que nós temos dois observadores e aí a gente tem um carro em movimento e provavelmente esse carro ele está buzinando, tá? A gente percebe que à medida que o carro ele se aproxima do observador em azul, localizado aí à direita, nós observamos que ele sente um incômodo no ouvido. Já para o observador que está parado à esquerda, né, vendo este carro ele se afastando, nós observamos aí que ele não sofre alteração nenhuma, nenhum incômodo. Nessa aula a gente vai aprender por que isso acontece. Então, o que viria a ser o efeito Doppler? Nada mais é do que uma mudança, uma variação na frequência percebida por um observador quando uma fonte sonora ela se aproxima ou se afasta. Então, toda vez que você tiver uma fonte sonora, como por exemplo uma ambulância ou um carro de polícia, aproximando-se de você ou afastando-se de você, você vai perceber uma mudança na frequência. A frequência ela vai ficar mais aguda, né? Ela vai ser maior, tornando o som mais agudo, ou essa frequência ela vai diminuir, tornando o som mais grave, ok? Então, muito bem. Segunda característica aqui, ó, quando a fonte ela aproxima-se do observador, tá? Ela está vindo na sua direção, a frequência percebida ela é maior que a emitida de fato pela fonte. Então, quando o veículo ele se aproxima, a frequência que você vai ouvir ela vai ter um valor maior, o que vai tornar o som muito agudo, incômodo, né? Já quando a ambulância ou o carro de polícia ele se afasta, essa frequência percebida por você ela vai ser menor, tornando aí o som mais grave, ok? Então tá aqui a situação, tá, pessoal? A gente tem uma ambulância, a gente tem um observador, tá? Ele pode estar parado ou se movimentando em relação à ambulância, tá? Então nós temos aí diversas situações. A gente pode ter, por exemplo, a ambulância parada e o observador movimentando-se em direção à ambulância ou afastando dessa ambulância, ou a gente pode ter ambos o observador quanto a fonte movimentando-se de encontro ou se afastando entre si. A gente pode imaginar diversas situações, tá bom? Então eu entendo o seguinte, aqui eu vou estar identificando V0 como a velocidade do observador, certo? E o VF vai ser a velocidade da fonte. E a gente ainda tem também o VS, que é a velocidade no som no ar, que é uma constante e geralmente a gente vai considerar como 340 metros por segundo, ok? Então, no ar, o som ele movimenta-se com essa velocidade, ok? E a forma para a gente estar calculando essa mudança de frequência, né? A frequência que o observador ele vai perceber o som, a gente pode estar calculando da seguinte maneira. Esse VF é a frequência percebida pelo observador. Esse FF é a frequência da fonte sonora, tá? Essa é a frequência real, certo? Que realmente é emitida, ok? Aqui eu tenho vezes, né, a velocidade do som no ar. Então você percebe que ela está tanto em cima quanto embaixo, tá? Então ela vai ter o mesmo valor, ok? Aqui mais ou menos, porque vai depender se essa fonte ela está se afastando, se ela está se aproximando do observador, certo? Então aqui mais ou menos, dependendo do que o observador ou a fonte estiver fazendo, vai ser positivo ou negativo. Então por isso que mais ou menos. Esse V0 aqui é a velocidade do observador. Caso o observador esteja parado,
esse V0 vai ser igual a zero, porque o observador encontra-se em repouso, ok? Aqui a gente tem embaixo Vs, que é a velocidade do som, como eu já falei, mais ou menos. Vf, que é a velocidade da fonte. A fonte ela pode estar se aproximando, se afastando ou até mesmo parada, tá? E mesmo a fonte estando parada, você consegue perceber o efeito Doppler. Claro que se você estiver, no caso agora, se você estiver se aproximando ou se afastando da fonte, aí você consegue, tá? Então tem que sempre haver um movimento em relação fonte-observador, ok? Então nos nossos problemas, para a gente estar utilizando dessa forma, a gente vai estar adotando aqui, ó, como vocês podem observar, o chão aqui ele tem um sentido. Eu estou adotando para cá como positivo. Então sempre que você for fazer uma questão, é importante que você desenhe a situação, tá? Em física, é imprescindível que você faça o desenho da situação para ver se você compreendeu de fato. Então, eu estou te dizendo o seguinte, eu vou adotar um sentido, tá? Um sentido como positivo. Eu estou adotando o sentido como positivo para a direita. Então, todos os veículos ou o observador que se movimentar para a direita, essa velocidade ela vai ser positiva. Caso o observador ou a fonte elas se movimentem para o sentido, né, para a esquerda, neste caso a velocidade ela vai ser negativa, indo contrária ao que eu adotei como positivo. Então, se a velocidade é contrária ao que eu adotei como positivo, essa velocidade ela vai ser negativa. Então, na figura a gente percebe o seguinte, a gente percebe que a velocidade da fonte identificada como Vf, ela vai ser, né, se a gente adotar aqui, ela está se movimentando para cá, de encontro ao observador, logo ela vai ser negativa. Então, você vai ter que o Vf vai ser igual a menos Vf, na fórmula aqui, tá? Onde tem Vf vai ser negativo, esse mais vai sair. E já caso o observador esteja parado, a sua velocidade vai ser igual a zero, tá? Então, a velocidade do observador vai ser igual a zero caso ele esteja parado. Caso ele esteja em movimento, indo de encontro à ambulância, e aí você observa que o sentido de movimento é para a direita, que é o mesmo, olha só, que eu adotei como positivo. Então, caso ele esteja em repouso, vai ser igual a zero. Agora, se ele estiver em movimento, essa velocidade, né, no caso, eu tenho que observar se ele está se aproximando ou se afastando. Vamos fazer uma suposição que ele esteja aproximando-se da fonte sonora, que no caso é a ambulância. Então, aqui a gente observa que essa velocidade ela vai ser positiva, tá? Porque ela aponta na mesma orientação que eu adotei como positivo. É isso que define se as velocidades são positivas ou negativas. Se estiverem apontando no mesmo sentido desta daqui, vai ser positivo. Se estiver apontando no sentido contrário, vai ser negativo, tá? E, claro, aqui a gente tem a fonte sonora, que ela está se aproximando do observador, como a gente pode observar, tá? E ela está apontando no sentido contrário ao que eu adotei como positivo, logo a velocidade do som aqui, ele vai ser negativo. Então, vai depender de cada problema. Cada problema ele vai te dar uma situação e você precisa encontrar a melhor maneira de analisar, ok? Então, a gente vai passar agora para frente, vai estar resolvendo um exercício, ok? Então, preste atenção na leitura, né, na dinâmica. Ó, considere uma fonte sonora. Essa fonte ela encontra-se em repouso, ou seja, a velocidade da fonte vai ser igual a zero. E essa fonte ela está emitindo um som de frequência F. E velocidade do som vai ser Vs. Um observador movimentando-se em dado sentido com velocidade constante V em relação à fonte, percebe o som com frequência de 160 Hz. Então essa é a frequência Vf0, tá? É a frequência percebida pelo observador. Então, continuando, quando ele se movimenta no sentido oposto, com velocidade 2V, houve o som com frequência de
448 Hz. Então, fazer uma comparação, pessoal, nós podemos fazer uma comparação entre as frequências. A gente não sabe inicialmente se ele está se aproximando da fonte ou se ele está se afastando, ok? Aqui do mesmo jeitinho, como a gente não sabe inicialmente se ele está se aproximando ou se afastando, se a questão falar simplesmente que ele se movimenta no sentido oposto, não faz muito sentido para a gente continua sem saber em que sentido de fato ele está se movimentando, mas a gente pode ter uma noção. Então, como ele fala que a ambulância está parada, a gente sabe que, comparando aqui, ó, ele fala que ele se movimenta no sentido oposto. Então, percebe que quando ele se movimenta no sentido oposto, essa frequência, ela aumenta. Isso indica que, inicialmente, ele estava se afastando da fonte, porque a frequência ela é menor. E quando ele começa a se aproximar da fonte, ou seja, se dirigir no sentido oposto que ele estava anteriormente, geralmente, quando você tem uma aproximação, a frequência aumenta. Então, você tem aí um sentido, tá vendo? Com base nessas informações, letra A, calcule a frequência de fato real do som emitido pela fonte, já que essas frequências dadas no enunciado são frequências observadas pela pessoa que está executando o movimento. Considere a situação, letra B, considere a situação hipotética em que o observador possa se mover à velocidade do som, afastando-se da fonte, determine a frequência percebida por ele e interprete o resultado. Então, na letra B, ele te traz uma situação totalmente diferente. Imagine que uma pessoa ela consiga se movimentar na mesma velocidade do som, no caso, afastando-se da fonte. Então, nós já temos todas as informações. Então, vamos ver como é que resolve. Letra A. Nós temos a fórmula. Primeira situação, o observador ele se afasta da fonte porque a frequência ela é menor, certo? Sua velocidade, então, ela é negativa. Tá? Por que ela é negativa? Vamos aqui voltar. Por que ela é negativa? Porque ele fala que inicialmente a pessoa ela está se afastando. Então, se ela está se afastando, ela está indo aqui, ó, indo contrário ao sentido que eu adotei como positivo. Lembra que tudo que vai para a direita é positivo e tudo que vai para a esquerda é negativo. Então, como ele está se afastando, ele está indo para a esquerda, a sua velocidade inicial ela é negativa. Então, muito bem, esta é a observação que ele faz. Logo, substituindo na fórmula todos os dados que ele te forneceu, você tem que a frequência observada na primeira situação, tá, é uma frequência de 160 Hz. E ele quer que você determine a frequência da fonte, a frequência real, de fato emitida, ok? Então, esse FF aqui você não sabe. A velocidade do som, ele falou lá na questão que é VS, ele não especificou um valor numérico, ele simplesmente disse para você adotar como VS. Aqui você tem a velocidade, fazendo uma comparação, a velocidade do observador, como ele está se afastando, perceba que aqui tem mais ou menos, e como ele está se afastando, esta velocidade ela vai ser negativa e igual a V, tá? Então deixa eu só especificar aqui, ó, V0 tem uma velocidade menos V, ok? Porque ele está se afastando da fonte. Aqui embaixo você vai ter o que? Você vai ter a velocidade do som, que é Vs, mais ou menos a velocidade da fonte. Como essa fonte ela está em repouso, então essa velocidade da fonte é igual a zero, o que sobra somente Vs. Tá bom? Segunda situação. O observador se aproxima da fonte. Então, você tem aí uma aproximação. Devido à frequência ser maior, você percebe que ele está se aproximando. Logo, se ele se aproxima, o observador está indo, ó, para a direita. E a gente sabe que para a direita nós temos um valor de velocidade positivo. E aí a gente vai estar adotando os outros dados que ele te forneceu. Ele fala que quando você se aproxima da fonte, a frequência ela aumenta para 440 Hz. A frequência da fonte ela não muda
tá? Ela continua sendo FF, tá? E é o que a gente quer determinar. Aqui a gente não terminou, tá, pessoal? A gente simplesmente parou porque não há muito o que se fazer. Então, guarda essa informação e vamos para outra informação que ele te deu. Ele falou o seguinte, aqui é a frequência, né, de aproximação, FF é a frequência da fonte, a frequência do som, a frequência não, a velocidade do som é Vs, mas ele fala que depois da aproximação, o observador ele aproxima-se com a velocidade, no caso, 2V. Tá? Lá no enunciado, depois você volta, ele fala que o observador ele aproxima-se da fonte com a velocidade igual a 2V. Ele começa a se movimentar com essa velocidade. Aqui embaixo vai ficar somente VF, porque a fonte ela permanece em repouso. Tá bom? Agora a gente tem duas equações. Tá? A gente tem a de cima, a gente tem a de baixo. Em ambas as equações, nós podemos isolar, tá, a VS e depois igualar as equações. Então, vamos ver como é que fica. A gente tem a primeira fórmula, que é essa que a gente determinou, tá? Onde a gente pode estar isolando, esta razão aqui, ó. Eu passei esse VF para cá dividindo, ele está multiplicando, passa dividindo, certo? E aí, o que que acontece? Eu passo esse 1 para cá subtraindo, tá? Ou melhor, eu vou passar o V sobre Vs para cá, ele vem somando, e eu trago esse 160 sobre F para cá, subtraindo, e aí você determina que V sobre Vs é igual a 1 menos 160 dividido por FF. Ok. Na segunda equação, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou estar isolando esta razão V sobre Vs. Então, vou passar o FF para cá dividindo. Depois, eu vou passar esse termo para cá. Nesse caso aqui, eu passo o 1 para cá subtraindo. E, posteriormente, esse 2 que está multiplicando, ele vai passar dividindo tanto o 1 quanto o 448F, ok? Então, ele passa dividindo ambos os termos. Então, tá aqui, a gente também encontrou essa razão. Agora, a gente vai estar igualando as duas equações. Então, aqui, de um lado, vai ficar 1 menos 160FF, como a gente pode estar observando aqui. E do outro lado, a gente pode estar igualando a 440 dividido por 2F menos 1 meio. Tá? E aí a gente pode estar isolando, deixa eu só apagar aqui, a gente pode estar isolando aí o FF, tá? Tá passando, por exemplo, esse cara vem para cá, somando, e esse 1 meio passa para cá também, somando, tá? Quando você passa esse 1 meio para cá, somando, vai ficar 1, deixa eu fazer aqui para você, 1 mais 1 meio, tá? Igual a 448 sobre 2F. FF mais 160 sobre FF. Bom, aqui você poderia, pessoal, ter cortado aqui, ter dividido 448 por 2. Isso aqui vai dar igual a 224 dividido por F, ok? Então, aqui eu vou utilizar um macete, ó. Eu vou estar multiplicando 2 vezes 1 e depois somando o resultado com este carinha aqui. Então, 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3, dividido por 2, que é exatamente o valor que está aparecendo aqui, ó. E aqui eu vou estar somando 224 mais 160 vai dar 384 e eu conservo o denominador porque é igual, é F. Agora eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Eu vou apagar novamente, depois você volta, caso você não tenha entendido. Agora eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Eu vou estar pegando FF vezes 3, vai dar 3FF, igual a 2 vezes 384
84. Então, 2 vezes 4 vai dar 8. 2 vezes 8 dá 16, vai 1 para cá. E 2 vezes 3 dá 6 com 1, 7. E aí depois no final você passa o 3 dividindo. Então você determina aí a frequência, né? A frequência V, frequência FF como sendo 768 dividido por 3, que é igual a 256 Hz. Bom, essa aula estava faltando, né, no conteúdo de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido. Posteriormente eu vou estar passando mais algumas atividades, mas por hoje é só isso, ok?